Boa tarde a todos. Está aberta a CCJ do dia 25 de fevereiro de 2025. Primeiramente, aqui quero agradecer a presença do vereador Pedrinho, na nossa comissão do CCJ. Passo a palavra para a doutora Janaína para a leitura do projeto. Projeto de Lei 2 de 17 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos e estáveis, ativos e inativos, pensionistas, dos comissionados e agentes políticos da Câmara de Vereadores do município de Jaciara, bem como aumento de remuneração para servidores e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei, artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual, RGA, no percentual de 4,83% de perda infracionária, adotando o índice oficial de IPCA e IBGE, sobre os vencimentos dos servidores efetivos e estáveis, ativos e inativos, pensionistas, dos comissionados, bem como dos agentes políticos, vereadores, do Poder Legislativo de Jaciara, em parcela única, alterando-se via de consequências os anexos das tabelas de vencimentos da Lei Municipal 1723, de 27 de outubro de 2016, da Câmara Municipal, e Lei 1471, de 5 de outubro de 2012, a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Artigo 2º. Fica concedido o percentual de 2% a título de aumento real sobre os vencimentos dos funcionários e servidores efetivos e estáveis, ativos e inativos, pensionistas e dos comissionados do Poder Legislativo de Jaciara, em parcela única, alterando-se via de consequências os anexos 5, tabelas de vencimento da Lei Municipal 1723, de 27 de outubro de 2016, da Câmara Municipal, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário, com efeitos retroativos a janeiro de 2025. De autoria da mesa diretora. Parecer jurídico 13 de 2025. Análise jurídica. O projeto de lei traz em sua composição duas situações, sendo elas a concessão da revisão geral anual aos servidores e vereadores e um percentual de aumento real para os servidores. Primeiramente, em relação à revisão geral anual, cabe pontuar que a mesma, segundo o que consta no presente projeto de lei, será concedida tanto aos servidores quanto aos vereadores. Desta maneira, em relação aos servidores desta Casa de Leis, cabe pontuar que a concessão a título de RGA, no percentual de 4,83%, tem por pretensão garantir a revisão anual com base na recomposição salarial, na esteira de uma garantia constitucional que faz jus ao servidor público. O artigo 37, inciso 10º da Carta da República, prevê expressamente ao servidor público o princípio da periodicidade, ou seja, garantiu anualmente ao funcionalismo público, no mínimo, uma revisão geral. Assim, a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98 determina a obrigatoriedade do envio de, pelo menos, um projeto de lei anual tratando da recomposição do poder aquisitivo, da remuneração ou do subsídio do membro ou servidor, observar os tetos constitucionais, podendo a administração conceder em periodicidade inferior a 1 ano, jamais ultrapassando a data limite fixada como interregno de 12 meses para a revisão salarial. A Lei Orgânica do Município de Jaciara, em seu artigo 92, também prevê mencionar a garantia, fazendo ainda alusão à revisão geral em uma mesma data. A data base para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais de Jaciara está determinada na Lei 1208 de 2009, a qual foi modificada pela Lei 1804 de 2018, sendo no mesmo mês de janeiro de cada ano. Como consta no artigo 1º do projeto, o reajuste pretendido passará a ser agregado no salário e concedido aos servidores de forma retroativa a partir do mês de janeiro de 2025. Necessário enfatizar que a revisão anual de que trata o artigo 37 deve ser concedida não obstante consta os limites de despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar 101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, caso a despesa com pessoal exceda os 95% do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá o gestor adotar as providências previstas nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 169 da Constituição Federal, a fim de não exceder os limites estipulados. No que tange aos vereadores, agentes políticos, não há empecilhos para a concessão de RGA, pois, conforme se observa nas resoluções da consulta transcrita abaixo, oriundas do TCE Mato Grosso, é plenamente possível a revisão geral anual, não ferindo a legalidade.
Além disso, o direito ao RGA possui assento constitucional explícito a contemplar os agentes políticos, já que o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal se refere à obediência ao disposto no artigo 37, inciso 10º, o qual permite e assegura a revisão geral anual, deixando claro que a Constituição criou o limitador da legislatura apenas a fixação do subsídio. Aumento ou majoração, criação de despesa. Garantida-se no mesmo plano a revisão e recomposição da perda inflacionária dos subsídios dos que exercem mandato eletivo. Noutra seara, deve ser ressaltado que, considerando qualquer ato que resulte aumento de gastos com o pessoal, deve seguir os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e seguintes estabelecem diretrizes a serem observadas. Assim, qualquer aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder político, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, e se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Logo, devem ser cumpridos os requisitos impostos pela legislação, conforme transcrito acima, quais sejam: prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei de orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. De análise do que consta dos anexos do presente projeto, verifique que há prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme cópia anexa, bem como existe autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme se verifica do parágrafo único do artigo 23 da Lei 2.276, de 30 de dezembro de 2024, cujo trecho da referida lei segue anexa. Além disso, consta no presente projeto, em seus anexos, a estimativa de impacto orçamentário elaborada pela contadora desta Casa de Leis e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em razão do contrarticular, e sabe termo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do presente projeto de lei. Michel Cabos, procurador jurídico. Vereadora Simone, para suas considerações e voto. Boa tarde a todos. Queremos aqui cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo através das mídias sociais, ao colega Pedrinho, que estava aqui conosco, né, deu uma saidinha, mas todos sejam bem-vindos para estar conosco nessa tarde. E o meu parecer é favorável pela legalidade do projeto, do projeto de lei número 2 de fevereiro de 2025, número 2 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos e instáveis, ativos e inativos, pensionistas ou comissionados. Então, realmente são pessoas que realmente merecem, trabalham, dedicam, e realmente esse RGA veio a calhar. Sou favorável pela legalidade do projeto. A vereadora Isabela, para suas considerações e voto. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, ao vereador Pedrinho, que estava aqui também. E o meu voto, o meu parecer é favorável ao parecer jurídico. Eu acho que o que é constitucional está na lei, o RGA, deve ser cumprido. E lembrando que tem orçamento na casa para poder dar esse RGA. Enfim, o meu parecer, o meu voto é favorável. Da mesma forma, eu também acompanho o voto dos demais membros aqui da comissão, bem como também do parecer jurídico aqui da Câmara, né? A gente prima pela legalidade, havendo flexibilização de receitas para o RGA e para ganho real, certo? Nós seremos sempre favoráveis. Nada mais vendo a se tratar. Está encerrada a CCJ.